Bem-vindo à segunda aula do workshop gratuito do projeto Estudo do Áudio, em que a gente vai falar sobre alto desempenho dos sistemas de som automotivo. Na aula passada a gente falou então sobre a parte elétrica, qual é a potência máxima que você consegue extrair de uma bateria. A gente também viu quais são as perdas que você pode ter no meio do caminho e como você fazer medição de potência do amplificador usando uma carga resistiva, certo? Meu nome é Renan Lopes. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o alto-falante, certo? E a caixa acústica, qual é a relação do alto-falante na caixa acústica. Eu estou chamando do momento mecânico porque a primeira aula, foi na parte elétrica, então é muito importante que se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá, provavelmente tem um link aqui em cima ou aqui embaixo que você vai clicar para pedir para ver a primeira aula, que a gente fala basicamente da parte elétrica, que nessa segunda aula eu estou chamando de mecânica porque é quando a gente converte de elétrica para acústica, usando o meio mecânico que é o alto-falante propriamente dito. Então por isso que eu estou chamando do momento mecânico. A gente vai ver então sobre o comportamento do alto-falante, mas principalmente o que é resistência e impedância, e nós vamos também ver qual é o comportamento do alto-falante dentro da caixa acústica, qual é o papel da caixa acústica em relação ao alto-falante para quem busca um sistema de alto desempenho. É claro que eu quero mostrar tudo isso para você na prática, então por isso que a gente está com uma bancada aqui montada, para você ver tudo que estou falando na prática. O que acontece é que na primeira aula a gente pegou toda a potência do amplificador e dissipou em cima de uma resistência. E claro que se passa na cabeça das pessoas que o que a gente usa na saída do amplificador, na verdade, não é uma resistência, e sim um alto-falante. Mas o fato é que um alto-falante ele tem resistência, de fato ele tem resistência. Mas calma, vamos lá ver isso tudo na prática. Então vamos lá, para você começar a entender na prática tudo que eu gostaria de mostrar para você nesse vídeo. Uma das coisas que tem que ficar claro para a gente é que o alto-falante ele tem sim uma resistência elétrica, tá? Ele tem uma bobina móvel mergulhada dentro de um campo magnético e essa bobina, ela na verdade, apesar de ter características de indutor, tem uma resistência, E o indutor, ele tem uma resistência elétrica, que é a passagem de uma corrente contínua. Então, que instrumento a gente vai usar para fazer isso? Um multímetro. Inclusive, algumas pessoas andaram perguntando no comentário quais são os equipamentos que ela precisa para começar a fazer um trabalho de extrair o máximo de desempenho possível no sistema de som, certo? Quero primeiro agradecer a todo mundo que está fazendo comentário, tem bastante comentário aí, na medida do possível a gente está respondendo a todos eles, Fique tranquilo que a gente vai responder a cada um de vocês, mas eu gostaria de dizer que, na verdade, uma das ferramentas que é fundamental para você poder trabalhar no mercado de som automotivo é você ter um multímetro, de preferência True RMS. Na verdade, é uma exigência que ele seja True RMS para que ele possa ter medição com precisão, tá? Então a gente tá aqui com um multímetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na escala ôhmica, então ele tem aqui um marcador, de escala ôhmica. Eu vou colocar ele aqui e eu vou fazer o seguinte, tá aqui um falante, o pessoal da Triton nos mandou esse falante aí pra gente poder fazer uns testes. Eu vou aproveitar para usar ele e vou colocar as ponteiras do meu multímetro nos terminais do alto-falante. Então eu conectei o multímetro ali nos terminais do alto-falante e você pode ver que o multímetro está marcando 3 ohms, tá? Então, ou seja, a resistência elétrica desse alto-falante são 3 ohms. É basicamente como a resistência fixa que a gente tinha, que usou lá na primeira aula aqui do workshop. Então lá é uma resistência fixa. O que acontece é que um falante ele não trabalha parado, porque isso aqui é a resistência elétrica de uma passagem de uma corrente contínua. Então eu estou considerando que o alto-falante está parado. Agora vê só, eu vou mexer no cone do alto-falante, Então nota que à medida que eu mexo, por menor que seja, mexer é pouco mesmo, tá? Eu vou tocar com o dedo no cone, Nota que só em tocar eu já mudo consideravelmente a resistência elétrica. E por que isso? Porque quando o meu cone se mexe, ele gera uma coisa que a gente chama de força contra-eletromotriz no sistema motor dele. Então o alto-falante tem um conjunto magnético que tem a bobina mergulhada. Esse conjunto magnético gera um campo perpendicular a essa bobina. E a bobina, quando ela é atravessada por uma corrente elétrica, ela gera um campo oposto que faz com que essa bobina se mexa para cima e para baixo. Como é uma corrente alternada que sai do amplificador, então quando ela entra na bobina, a bobina vai para fora, e quando ela sai da bobina, a bobina vai para dentro. E isso que gera a movimentação do meu alto-falante. O que acontece é que essa força magnética contrária, que é o tal da força contra-eletromotriz que a bobina gera no conjunto magnético, gera uma outra força que é chamada de indutância, que por consequência gera a impedância do alto-falante. Então, ou seja, para ficar um pouco mais claro para você, a resistência elétrica é aquilo que a gente mede com o alto-falante parado. A impedância é aquilo que a gente mede com ele se mexendo, certo? Então, ou seja, o falante em movimento, o que eu estaria medindo é a impedância. E é mais engraçado porque a impedância muda de acordo com a frequência. Cada frequência, cada movimento que meu falante estiver fazendo, ele tem uma resistência diferente. Então, se ele estiver mexendo 20 vezes por segundo, é uma determinada resistência, que está virando impedância agora porque está em movimentação. Se ele estiver mexendo 25 vezes, 30 vezes, 40, 100, 150, ou seja,
quantas vezes ele estiver se mexendo, cada uma tem um ponto diferente de impedância. Então, aí você pode estar se perguntando, tá, Renan, mas e como é que eu vou saber qual é a impedância real do meu alto-falante? Isso é a parte legal. Se você der uma olhada agora nesse gráfico aqui, esse gráfico é uma curva de impedância, que a gente mede usando um equipamento próprio para isso. Você vai perceber que aqui no seu lado esquerdo nós temos uma escala ômica e embaixo nós temos uma escala de frequência. Percebe que bem lá no canto, então eu começo a minha curva, né? Depois ela dá uma explodida, nota que ela explode numa determinada frequência, ela aumenta demais. Então se a gente olhar a escala de impedância, né? Ou seja, você vai ver que ela está bem alta, depois ela desce novamente, tem um mínimo e ela começa a subir de novo na frequência mais alta. Então o que está acontecendo ali é que você percebe que frequência baixa, né, seria o RE, que é o falante parado. Depois eu começo o meu falante a se mexer, nota que em um momento aquela curva aumenta muito, aquele pico, ou seja, tem um pico de impedância alta, que é a frequência de ressonância do alto-falante. É onde todas as partes móveis entram em ressonância. Como o alto-falante ele é basicamente um filtro LRC ressonante, ele tem um momento de ressonância, ele vira um filtro ressonante, é onde todas as partes móveis do alto-falante entram em ressonância. Calma, eu não quero confundir sua cabeça, tá? Eu quero que você entenda só que tem um momento que todas as partes móveis do alto-falante entram em ressonância. E depois dessa ressonância vem um momento mínimo de impedância e depois ele explode novamente. E o que é que você precisa só entender aqui? Que quando ele está com impedância alta, o consumo de corrente do amplificador é baixo. Então, lembra que quando eu falei para você que se eu não tiver carga na saída do meu amplificador, ele vai ter tensão, mas não vai ter corrente? Então, quer dizer que à medida que eu for liberando mais o meu amplificador, vou subindo mais a impedância, ele vai demandando menos corrente. Até que um ponto não tem nada, ele manda o mínimo de corrente. Então, quando essa impedância sobe, quer dizer que o meu amplificador está mandando pouca corrente. Quando essa impedância desce, ele está mandando muita corrente. Então, olha como está ficando fácil da gente fazer um experimento aqui. Porque eu entendo que se você quiser ter uma curva de impedância, você precisaria de um equipamento específico para isso, tá? A curva que a gente mostrou para você foi feita no Clio, por exemplo, que é um equipamento que você vai ter que investir de 3 a 4 mil reais e não é o objetivo. Eu quero mostrar aqui que você consegue fazer na sua casa tudo que eu vou mostrar aqui com equipamentos super baratos, tá? Então, veja bem, o que é que você vai fazer aqui, a gente vai experimentar isso para você ver. Se eu estou dizendo que o meu alto-falante tem uma variação de impedância de acordo com a frequência, imagina que se eu botar várias frequências, eu posso medir o momento de menor consumo de corrente, que é aquele pico, que é a frequência de ressonância do alto-falante, e depois eu vejo um momento de maior consumo de corrente de acordo com a frequência, que é a impedância mínima do seu alto-falante. Então eu encontro frequência de ressonância e impedância mínima do meu alto-falante, onde ele está consumindo o máximo de corrente possível. Vamos fazer o experimento, só que é o seguinte, no vídeo passado, que a gente estava com bastante equipamento aqui em cima da mesa, algumas pessoas, né, comentaram que a gente estava usando o Fluke. Eu faço bastante questão de usar Fluke por causa da precisão dos equipamentos. Então, no vídeo passado a gente mediu corrente com um Fluke 376. Só que para mostrar para você que é possível, que você também pode fazer na sua casa, dessa vez nós vamos medir com o Mastec. É um chinesinho mesmo, desses super baratos, que é um alicate. Então aqui eu vou medir corrente e ele também mede tensão. Certo? Então eu vou medir dessa vez corrente com um alicate super baratinho mesmo. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou estar desconectando o falante aqui, certo? Eu vou conectar ele no amplificador, então dessa vez a gente está com um sound digital conectado aqui. E eu conectei 2 outros multímetros. Você não necessariamente precisa fazer isso. É só porque eu quero lhe mostrar o experimento que a gente vai fazer aqui. Você pode fazer tudo com um chinesinho aí, desde que, mais uma vez, ele seja True RMS, tá? Então, esses 2 aqui, ó, um deles eu vou medir a tensão na saída do meu amplificador, o outro ele está medindo frequência. Então esse Fluke aqui, que é o 115, ele tem capacidade de medir frequência, só para eu lhe mostrar o resultado. O outro vai medir tensão. E esse aqui eu vou colocar em série com o meu alto-falante, ó. Então eu vou ligar o meu alto-falante aqui no meu amplificador, acabei de conectar ele aqui, certo? E o que eu vou fazer? Com esse cara eu vou medir a corrente alternada, tá? Então tem que estar aqui, ó, em corrente alternada, ele tem corrente contínua e ele tem corrente alternada. Então eu tenho que ter bastante cuidado em botar na corrente alternada, certo? E vou colocar então ele aqui, ó, para medir corrente do meu sistema. Estou conectando ele, deixa eu prender ele aqui direitinho. Estou conectando ele então no terminal para ficar fácil de você visualizar. Então por enquanto eu estou na escala de corrente, certo? Agora eu vou ligar o amplificador. O que eu precisaria fazer nesse experimento? E você pode repetir isso aí na sua casa. Eu tenho que gerar então várias frequências e essas frequências eu vou medindo qual é o consumo de corrente nela. Então eu vou aplicar uma tensão fixa, que eu vou aplicar 10 volts aqui, por exemplo, e eu vou variando a frequência. Eu vou botando frequência e medindo a corrente. Faz sentido?
E qual gerador de frequência você poderia ter? Porque você deve estar se perguntando, tá, Renan, mas e gerador de frequência? Ó, eu quero mostrar para você que dá para você fazer. Eu vou usar o celular. Eu baixei aqui, então, um gerador de frequência. Cara, eu encontrei ali um gerador de frequência, que no meu caso, ele está chamado aqui de Simple Frequency. Você pode procurar outros geradores de frequência, tá? Então eu posso mudar a frequência aqui e ligar ele. E peguei um cabinho normal de saída de áudio que eu vou conectar na entrada do meu amplificador. Ou seja, eu quero mostrar da maneira mais simples possível, certo? Esse experimento aqui, para ligar o sinal, certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso experimento. Então é o seguinte, tá aqui, ó. Eu estou usando os 3 medidores, tá? Proposital, você na verdade não precisaria desses outros 2. Nós estamos aqui com o Mastec, ele está ligado em série, então com o cabo que vai para o alto-falante. Ele vai ficar medindo corrente. Aqui é só para mostrar para você a tensão, que o amplificador, como ele é uma fonte de tensão constante, ele vai permanecer, a gente está setando perto dos 10 volts. E aqui eu botei esse cara para medir a frequência. A frequência está sendo gerada pelo meu celular, mas é para você também conferir em tempo real. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ir subindo a frequência e eu vou avaliar, a tensão vai ficar sempre fixa, porque o amplificador é uma fonte de tensão constante. Mas a corrente vai ficar variando. Então quando essa corrente for mínima, quer dizer que é aquele pico lá que você viu na curva de impedância, certo? Quando ela estiver máxima, quer dizer que é aquele vale. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos começar o experimento aqui, vou ligar o sinal. Então tá aqui, ó, algo perto dos 10 volts, 38 Hz, 0,94 ampere de consumo, tá? Ó, deixa eu ir subindo um pouquinho isso aqui, ó. Ó, 47. Eu vou subindo a frequência aqui, ó. 49, 50, 55. E ó o consumo de corrente caindo, ó, 0,24. Ó, 56 e a gente vai subindo a frequência devagarinho. Ó lá, ó, ponto 13. Ó, ponto 14, ponto 15, tá vendo que tá subindo de novo o consumo? Vamos diminuir. Tem que ser o consumo mínimo, tá? Ó, ponto 13 aqui, ó. Certo? Diminuir. Ponto 12. Ó, ponto 14 começou a subir de novo, tá vendo? Então, ó, tá aqui onde tá dando ponto 12, ponto 13. Ó, tá aí, ó. Então, frequência de ressonância, onde tá o menor consumo de corrente, tá em 60 Hz. Então, esse falante tá ressonando em 60 Hz. Agora, vamos encontrar o mínimo lá. Vou continuar subindo a minha frequência e eu vou ver o consumo máximo de corrente aqui, ó. Ó, tô subindo e avaliando o consumo de corrente, certo? Ó, 1,44, 1,50. Ó, tá vendo que a corrente tá aumentando ali de consumo? Então percebe, ó, aqui ó, onde está dando 2,32, nós estamos ao redor de 210 Hz. Então eu desliguei o sinal agora, mas percebe o seguinte, quando o meu consumo de corrente foi baixo, 0,12 ampere, nós estamos em torno de 60 Hz. Então é a frequência de ressonância do meu alto-falante. É onde eu subo aquele pico, ele está consumindo menos corrente do meu amplificador. Aí eu posso pegar os 10 e dividir por 0,12, nós estamos lá em 70, quase 80 ohms. Agora, quando eu fui para 200 Hz, você viu que o meu consumo de corrente foi algo em torno de 2,3 ampere para 10 volts. Então, se eu pegar os 10 e dividir por 2,3, nós estamos falando de algo em torno de 3,9, 4 ohms, tá? Então, ou seja, falante de 4 ohms de impedância. Notou que o RE eu medi em 3 ohms, mas a impedância em 200 Hz foi exatamente os 4 ohms, que é o que o fabricante está sugerindo. É eu pegar a tensão de 10 volts e dividir pela corrente. Já na frequência de ressonância, em que a tensão se manteve nos 10 volts, a corrente já era 0,12. Aí você pega um, divide pelo outro, você sabe qual era a impedância nesse ponto. Agora é o seguinte, agora vem a parte legal. Então a gente viu que o falante, ele varia a impedância de acordo com a frequência. Tem frequências que a impedância é maior, tem frequências que a impedância é maior ou menor. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse alto-falante dentro de uma caixa acústica. E você vai perceber o seguinte, existem diversos tipos de caixa acústica. Eu quero falar primordialmente de duas para você, que é a selada e a dutada. A selada é o seguinte, ela é uma câmera confinada em que eu coloco o meu falante lá dentro e ele, de uma certa forma, dá uma segurada no meu cone, mas ela é completamente selada. Então o fato de eu dar uma segurada no meu cone vai fazer com que a frequência de ressonância aumente. Então eu vou subir a frequência de ressonância no meu alto-falante, mas ela continua tendo aquele ponto ressonante. Quando eu boto o meu falante numa caixa dutada, quer dizer, eu tenho a câmera onde está o meu falante e eu tenho um duto
que também ressona. Então veja bem, o duto, ele não sai o ar da câmera. Ele ressona, porque quando o meu falante vai para frente, meu duto vai para trás e ele tem uma oscilação junto com o alto-falante. Então ele também é ressonante, ele também colide com as partículas do ar, que acaba também gerando pressão sonora. Então o duto também gera pressão sonora e ele também é um ressonador. Ó, eu sei que você deve estar pensando, não, tá ficando complexo. Calma, cara. A ideia é justamente lhe dar informação técnica para que você possa tirar o máximo de aproveitamento possível. O que é que eu estou querendo lhe mostrar? Quando o falante está sozinho, se você tentar tirar a energia dele em 60 Hz, ele está consumindo pouca potência do seu amplificador. Então ele não vai falar muito. Em contrapartida, você viu que lá no 200, que a impedância é mínima, ele já estaria consumindo mais corrente, ele iria falar um pouco mais. Só que na caixa acústica, esse negócio muda, porque agora eu tenho outro ressonador, se for uma caixa dutada. Se for uma caixa selada, a característica é muito parecida com o que está aqui agora. Se for uma caixa dutada, eu tenho dois ressonadores. Dá uma olhada nessa curva aqui agora. Você vai ver que agora a curva de impedância tem dois picos. Nota que eu tenho o primeiro pico, depois ele tem um vale e tem um outro pico novamente que depois desce. Então, voltando para cá, você vai ver que quando eu falando estava em ar livre, eu tinha um pico na frequência de ressonância, que era um pico na curva de impedância. Eu vou botar ele na caixa acústica agora e a característica da curva de impedância assume exatamente essa da imagem que eu acabei de mostrar para você. Ela agora tem dois picos, porque agora eu tenho um duto ressonando e eu tenho um falante ressonando. O vale entre os dois picos é a sintonia do sistema. É a sintonia da sua caixa acústica. Calma, vamos colocar esse alto-falante numa caixa. Então tá aqui, ó, coloquei o alto-falante agora na caixa acústica, certo? E nós vamos repetir a mesma operação, fazer uma varredura, né, passar a frequência de baixo para cima e mais uma vez, né, vou limitar nos 10 volts, a gente vai ficar avaliando a corrente e aqui vai estar a frequência. Lembrando, conforme aquela imagem que eu acabei de mostrar para você, na caixa acústica agora nós temos dois picos, porque é o falante ressonando e o duto ressonando. Então eu vou ter um pico de menor consumo de corrente, um vale de maior consumo de corrente, que é justamente a sintonia do sistema, e depois um pico de menor consumo de corrente, e aí a menor impedância do sistema, certo? Ou seja, dois picos novamente. Vamos lá, vou ligar aqui o sinal então, tá? Nós estamos lá, algo perto de 10 volts, 0,59, tá? Nos 39 Hz. Vou subindo a frequência aqui, ó. Vamos vendo o consumo de corrente, tá ele aqui começando a cair, 0,40, 0,35, 0,30, ó, 0,26, 0,24, ó, 0,25, tá subindo de novo agora, tá vendo aí, ó? Ó, 0,30, então tá subindo. Eu vou voltar novamente aqui pro 0,24, voltei de novo. Ó, 0,24, menor consumo de corrente, algo em torno de 47 Hz, tá? Os 10 volts continua. Então esse é o primeiro pico, tá? O primeiro pico da minha curva de impedância. Agora vamos encontrar o vale, que é a sintonia. Vou subindo a frequência, tá? A frequência tá subindo e nós vamos ver aqui o consumo de corrente máximo, tá? Aqui eu tenho o sistema, então, o primeiro pico, tá? Então nós temos o primeiro pico da curva de impedância, que é o menor consumo de corrente. Depois eu tenho um maior consumo de corrente novamente, que é o vale entre os dois picos. O menor consumo de corrente, que é o outro pico. Então nota, dois pequenos consumos de corrente, que deu zero, o primeiro deu 0,24, o segundo deu 0,30, e eu tenho um vale com 1,6, certo? Que é a sintonia do sistema. E agora vem a parte legal. Essa caixa acústica está sintonizada, a gente viu aqui, em torno de 73 Hz. Agora olha que a parte legal é isso aqui da sintonia. Se a gente parar para perceber o falante, em alta frequência o deslocamento dele é baixo. À medida que a frequência vai diminuindo, o deslocamento dele começa a ficar alto. Faz sentido para ti? Então, frequência baixa, o deslocamento é alto. Frequência alta, o deslocamento é baixo.
Se você der uma olhada nessa curva aqui agora, ó, percebe que à medida que a frequência vai baixando, na escala, no sentido horizontal, você tem o deslocamento no sentido vertical a frequência. Então você nota que à medida que a frequência vai descendo, ó, ele abre um deslocamento mínimo, ele tem um buraco, depois ele desloca alto novamente. Esse gráfico que eu acabei de mostrar para você é o curva de deslocamento do cone do alto-falante. Então lá na baixa frequência, você percebeu que ele deslocou um pouco menos e voltou a deslocar muito. Então ele deslocava muito, começou a deslocar pouco, deslocou muito de novo e foi para a frequência alta. Então naquele buraco é exatamente onde está a sintonia da câmera, que é o deslocamento mínimo do cone do alto-falante. Então na sintonia do sistema é o deslocamento mínimo do cone do alto-falante. Você não está sacrificando muito do alto-falante. Aí você deve estar perguntando, tá, ainda, mas se o deslocamento é mínimo, então ali não tem pressão sonora? Na verdade tem, porque aí é responsabilidade do duto. É a pressão gerada pelo duto que preenche aquela região onde é o deslocamento mínimo do cone do teu alto-falante. E aí que vem um adendo. Não necessariamente aonde está a sintonia do sistema é exatamente onde está o ganho do duto. Nem sempre isso acontece. O ideal, uma caixa ideal, era que aonde tiver o deslocamento mínimo do cone, que é a sintonia, vai estar exatamente o ganho proposto pelo duto, ou seja, os benefícios de você estar utilizando um duto. Só que para isso você precisa de um projeto perfeito para o alto-falante que você estiver utilizando. Você vai usar todos os parâmetros do alto-falante, utilizar um software de simulação e fazer o ajuste disso daí. Se porventura você pegar uma caixa que está sintonizada numa determinada frequência, mas ela não é feita especificamente para um alto-falante, pode acontecer que você tenha um deslocamento mínimo numa determinada frequência, só que o ganho do duto pode estar um pouco mais acima ou de repente mais para baixo. Geralmente ele vai tender a estar mais acima. Então você vai ter o duto atuando numa região e o deslocamento mínimo do cone em outra região, você vai acabar não tendo subgrave ou benefício real, né, no momento ideal proposto pelo duto. Por isso a importância de você ter um projetista ou você mesmo aprender a desenvolver a caixa específica do seu alto-falante. É claro que aqui no workshop a gente não vai poder ir muito mais além sobre o projeto de caixa porque demanda um conhecimento um pouco maior que a gente não tem todo esse tempo para isso. É interessante que você conheça muito bem o falante para poder aí sim definir a caixa ideal para ele. Esse assunto a gente acaba abordando com muito mais propriedade nos nossos cursos online, né, que a gente faz o curso online aí para você poder estudar isso muito mais detalhe, mas aqui eu quero que você entenda nesse primeiro momento que o alto-falante sim ele tem uma resistência elétrica, só que eu não uso ele parado. A resistência elétrica acontece por falante parado. O que o amplificador enxerga é uma impedância, que ela varia de acordo com a frequência. O alto-falante no ar livre, ele tem um comportamento na curva de impedância e ele na caixa acústica tem outro comportamento que você precisa avaliar. Você tem que identificar onde ele está consumindo mais corrente do amplificador, porque diz que tem mais potência naquele ponto, é onde você vai aproveitar máximo do desempenho dele, e perceber aonde eu tenho o deslocamento mínimo do meu cone, que é a sintonia, colocar o ganho proposto pelo duto, porque aí eu tenho o falante sendo menos sacrificado mecanicamente e o duto contribuindo para encher essa região onde o falante estaria com baixa pressão sonora. Então, até agora, eu estou falando para você uma maneira da gente proteger mecanicamente o nosso alto-falante, como eu seguro o cone do alto-falante para protegê-lo mecanicamente. Agora, a gente tem que ter muito cuidado na parte elétrica, ou seja, o falante pode ter dois tipos de dano. É o dano mecânico, que é justamente o excesso de deslocamento, que pode danificar, rasgar a borda, quebrar cone, né, bater com a bobina no fundo. Isso é dano mecânico. Então a gente pode controlar a partir da caixa acústica, o tipo de caixa acústica controla, tipo de crossover controla, o deslocamento mínimo do cone na região certa também controla. Agora, outro dano que a gente pode ter no alto-falante é o dano elétrico, que é queima de bobina móvel. E isso depende muito da forma como você vai utilizando e a mídia que você estiver utilizando. Por exemplo, quando a gente vai medir a potência do amplificador, você assistiu a primeira aula da gente, você viu que eu uso uma frequência fixa, uma senoide. O que acontece? A diferença da potência com a frequência fixa é, se a gente mediu, por exemplo, 3.000 watts, a diferença da potência média, que é RMS, e a de pico é exatamente o dobro. Então esse amplificador, que ele é para 3.000 watts RMS, ele dá 3.000 watts RMS e ele vai dar 6.000 watts de pico. Então, já se eu estiver falando, por exemplo, a grande maioria das músicas, esse valor de dinâmica, ou seja, a diferença entre a potência RMS e a potência de pico, ela tende a aumentar. Então, uma senoide, isso é o dobro. Então, o RMS seria 3.000 e o pico seria 6. Se eu botar a grande maioria das músicas que a gente estiver falando de uma dinâmica de 6 dB, essa diferença chega a ser 4 vezes. Então, o pico vai bater lá no 6.000, enquanto o RMS vai estar em 1.500. Faz sentido para você? Um alto-falante, ele é aprovado no teste de potência dele justamente usando um ruído rosa,
que tem a diferença do valor RMS para o valor de pico de 4 vezes a potência. Então, se eu aprovei esse alto-falante, por exemplo, para 1.500 watts RMS, quer dizer que o ruído que eu usei para aprovar, para testar ele tinha 1.500 RMS e 6.000 de pico. Fez sentido para ti? Então o falante suporta 6.000 de pico. Esse amplificador, ele foi aprovado com a senoide, que tem o dobro da relação entre RMS para o pico, é o dobro da potência. Então ele deu 3.000 RMS e 6.000 de pico. 6.000 de pico, esse falante suporta, que foi testado para 1.500 RMS. Ficou claro para você? Então quando esse amplificador clipar no 6.000 de pico, um alto-falante que foi testado para 1.500 RMS, ele suporta o clipe de 6.000. Na verdade, não necessariamente você deveria clipar, mas ele chega perto ali do clipe. E a potência RMS estaria em 1.500. Dependendo da música que você usar, essa potência RMS ela pode baixar, então o teu falante não vai ter danos elétricos, porque eu vou bater nos 6.000 de pico do amplificador, ou seja, eu vou chegar perto do LED clip, mas a potência RMS vai estar lá em 1.000, em 800, porque, por exemplo, o forró, alguns axé, alguns tipos de música, esse valor RMS está lá embaixo. Então eu tenho folga aqui para não queimar a bobina do meu alto-falante. Se eu colocar uma música que tem valor dinâmico de 6 dB, essa potência RMS vem para 1.500, que foi aonde o falante foi testado, e a potência de pico está dando 6.000. Só que, se eu coloco, por exemplo, um som de mala aberta, que é o som que tem muito pessoal de Minas que usa, as músicas para racha, o valor dinâmico dela é 3 dB, ou seja, ela é quase uma senoide. Então, é basicamente como se eu estivesse testando o amplificador. Então ele vai dar em 6.000, o RMS vai estar em 3.000 e 3.000 queima o meu alto-falante. O que é que eu estou querendo chegar a falar para ti? Que, Renan, como é que eu defino o amplificador para o meu alto-falante? Algumas pessoas sugerem que você pode usar o dobro da potência RMS. Pode. Então, se eu pegar um alto-falante que foi aprovado para 1.500 watts RMS, ele suporta 6.000 de pico. Se eu pegar um amplificador que ele foi medido 3.000 watts RMS, quer dizer que ele dá 6.000 de pico. 6.000 de pico o meu alto-falante aguenta. Agora, se eu botar uma música, se eu botar o dobro da amplificação num alto-falante, botar uma música dessas que o pessoal usa lá em Minas, ou de racha, ou uma frequência fixa, o valor RMS que vai estar saindo do amplificador é 3.000. E 3.000 o meu falante não aguenta. Faz sentido para ti? Então tenha muito cuidado. O falante ele suporta realmente a potência RMS para a qual ele foi especificado. Ou seja, você vai ter que pegar a potência, multiplicar pela impedância dele, fazer raiz quadrada para entender qual é a tensão e aplicar nesse alto-falante. Agora, ele não suporta o dobro, ele suporta o dobro de amplificação, porque o dobro dessa amplificação, dependendo da música que você vai usar, ele nunca vai chegar na RMS do amplificador. Tá fazendo sentido? Certo? Então tenha cuidado. Na hora de você for aplicar o máximo de potência, dá para você tirar o máximo possível do seu falante, conhecendo a mídia que você está utilizando, sabendo qual é a tensão exata que você está indo para o seu alto-falante, você consegue extrair o máximo que pode dele sem ter tantos danos no alto-falante. É óbvio que entra outras variáveis, como por exemplo, tem que ter cuidado para não estar aquecendo demais a bobina do seu alto-falante, senão você vai ter algo chamado de compressão de potência, ou seja, a bobina esquenta tanto que ela começa a parar de consumir corrente, a potência cai e o alto-falante fala menos. Ele vai ter outros problemas de dano, vai ter não linearidade, então tem que ter diversos cuidados na hora de aplicar muita potência para você não estar perdendo em outros lugares. Mas se você tem certeza que o sinal está limpo, que você não está mandando distorção para o alto-falante, eu te garanto, o alto-falante ele não queima necessariamente por causa de muita potência, mas sim por causa de distorção. Se você tiver muita potência bem controlada, bem aplicado, o tempo que for aplicado também for bastante controlado, o falante até aguenta bastante potência, tá? Só que se você mandar distorção, você pegar um amplificador que foi dimensionado para o dobro da potência, distorcer por menor que seja, a queima é inevitável, ela vai acontecer. Então tenha bastante cuidado na hora de você fazer esse tipo de operação, e na hora de escolher exatamente onde é que vai ser o melhor comportamento para o sistema. Calma, eu sei que é muito assunto, até eu cansei fazendo isso. Quem tiver interesse, eu tenho um curso online, tá? Que tem mais informação lá dentro, caso você queira aprender. Tudo indica que na semana que vem eu vou estar abrindo algumas vagas para quem quer realmente participar, mas independente de qualquer coisa, a ideia é tentar trazer no experimento prático, mostrar que você também pode fazer. Cara, com o multímetro barato, tá aqui, a gente tá usando um chinesinho, dá pra gente fazer as medições, ele também mede tensão, mede corrente. Renan, é super preciso? Cara, o que a gente andou testando esse daqui, ele tem uma precisão muito boa, funciona muito legal. Se você puder investir em equipamentos melhores, é melhor, né? Mas se não, fica tranquilo, equipamentos baratos, já dá pra você começar, dá pra você testar. Esse tipo de coisa que a gente fez aqui, você pode fazer com qualquer tipo de amplificador, pode ser automotivo, pode ser amplificador ligado na 220,
você pode pegar qualquer caixa, qualquer falante e repetir essa operação aí na sua casa. Então exercita. Pega um alicate amperímetro, é importante para você medir corrente. Se você vai medir corrente baixa, até o próprio multímetro botando em série, você também mede corrente, né? Por exemplo, ó, esse aqui em específico, ele tem... Você pode ligar as ponteiras aqui em série, ele mede até 10 amperes. Então, se você não tem um alicate amperímetro, dá para usar um multímetro para fazer isso também. Então, é importante que você exercite, faz lá agora. Eu sei que tem muito mais informação que a gente poderia estar falando de um falante, de caixa, mas vai ficar muito extenso. E meu objetivo aqui é trazer uma informação rápida e prática que você já possa sair executando a partir de agora, certo? Falante tem outro dado que eu quero trazer para você, que é a resposta de frequência dele, ou seja, a intensidade que o falante se propõe a determinadas frequências, para a gente poder definir se ele é melhor um falante para baixo, um falante para médio, um falante para alto, qual é o comportamento dele, inclusive qual é o comportamento dele dentro da caixa acústica. Só que esse assunto eu vou guardar então para a próxima aula, que vai acontecer no dia 19, aqui mesmo nesse local. Se você estiver vendo pelo YouTube, né, então vai ser na sexta-feira, mas se você já estiver aqui no nossa sala de aula virtual, então no dia 19 a gente vai ter novamente no mesmo horário uma próxima aula. Eu vou mostrar para você um alinhamento, a gente vai mostrar um sistema de som grande mesmo, para mostrar como é que é o alinhamento dele, e você vai ouvir o sistema tocando, porque eu vou lhe dar uma dica como é que no alinhamento você também consegue tirar aproveitamento, fazer com que todas as vias conversem junto, que tem um excelente desempenho também. Ó, e não esquece, a ideia desse workshop é justamente contar com a tua participação. Tem uma seção de comentários aqui embaixo, que é para você poder fazer suas perguntas. A minha equipe e eu vai estar atendendo lá, vai estar tirando suas dúvidas. O Rodrigo Flores está sempre participando aí para responder vocês, eu também na medida do possível vou responder do que a gente já viu aqui e traz sugestões para a gente gravar a próxima aula do dia 19, que vai acontecer também falando sobre alinhamento, é onde eu falo da parte acústica. Então a gente já falou da elétrica na primeira aula, falamos aqui da mecânica, né, que é esse momento que a gente converte a energia, e na terceira aula a gente vai falar sobre acústica. Espero te ver por lá. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.